Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, hoje eu quero trazer aqui para vocês como que nós vamos encontrar os principais materiais aí para fazer a argamassa de assentamento de alvenaria. Bom, se você ainda não viu como que faz o cálculo do volume dessa argamassa e também a quantidade de blocos por metro quadrado, clica aí no vídeo que vai estar aparecendo para você em algum lugar nessa tela, para você voltar aí para o primeiro vídeo. Agora nós vamos já, com essas informações em mãos, nós vamos encontrar o cimento, cal, a areia e também a água para 1 metro quadrado aí de alvenaria. Tá? Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você possa receber aí todas as notificações e os meus conteúdos, tá? E deixa aí, claro, o seu like para me incentivar a continuar fazendo o vídeo, beleza? Bora lá então. Bom pessoal, como eu disse, os principais materiais aí para a execução de uma argamassa, tá? É o cimento, que é o material ligante, o cimento. Nós temos também a areia, tá? E nós temos aí a cal, tá? Que é um material que vai dar vai plastificar a sua argamassa. E nós temos também a água, tá? Que é aí o que vai fazer a mistura. Bom, antes de mais nada, material cal, tá? Nós vamos aqui falar sobre traços que utilizem a cal. Nós temos também outras formas de fazer, que seria com aí, materiais que, vamos dizer assim, ele substitui a cal, tá? Mas nesse vídeo o foco é os traços que tem cimento, areia e cal. Bom, vamos entender o que é o traço, tá? O que é o traço que a gente tanto escuta aí na construção? O traço, no argamassa, ou de um concreto, qualquer traço, é como uma receita, né? Como se fosse uma receita de bolo, onde você vai ter os ingredientes. E aqui é da mesma forma. Os números aqui, eles representam o volume dos materiais, tá? Então, por exemplo, esse traço aqui de uma argamassa de assentamento é um traço 1 para 2 para 8, tá? Então, nós temos esse traço aqui em volume, tá bom? Vamos entender o que é volume. O volume, para não gerar dúvida mais em você, ele pode ser 1 litro, ele pode ser uma lata, tá? Uma lata de 18 litros, pode ser uma padiola de 36 litros, ou seja, qualquer medida que é expressa em volume e você pode medir o material, você pode colocar ele lá dentro e medir, isso é o traço em volume, tá? Então você pode medir de diversas formas aí dentro da obra, para você fazer o traço. Bom, o que significa cada número aqui? O primeiro número aqui na argamassa é o cimento, tá? O cimento ele manda em todos os traços que a gente tem, tá? Ele sempre vai mandar, tudo gira em torno do cimento, tá? Então por isso que ele sempre vai ser 1. O cimento sempre vai ser 1 porque é ele que manda. O segundo número é a nossa cal, tá? A cal é aqui o nosso segundo número, no caso são 2 volumes. Para cada um volume de cimento, nós vamos colocar 2 volumes de cal. E o terceiro número aqui é a nossa areia, tá? Então a areia, cada um volume de cimento, nós vamos colocar então 8 volumes de areia aqui nesse caso, tá? O que é importante você entender? Quanto maior for esses 2 volumes aqui, ó, a cal no caso, né? E também a areia, principalmente, menor é a resistência da argamassa, tá? Então assim, por quê? Porque fica um volume muito maior do que o cimento, que é o cimento que dá propriamente dito a resistência para a nossa argamassa. Então quanto maior for os 2 segundo número, menor é a resistência da nossa argamassa, tá? Isso fique bem claro. Bom, e a água? Eu disse aqui que nós temos tanto cimento, areia, cal, né? E também nós temos a água. Como é que a água ela nunca entra aí nos traços convencionais que a gente vai procurar para fazer? A água a gente acrescenta, tá? Então, em argamassa, a quantidade de água está em torno aí de 20%,
da soma do volume dos outros materiais. Como que seria isso? Nós vamos somar o volume de todos os outros materiais que vai ter na nossa argamassa e 20% disso é a quantidade de água que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, nesse traço aqui de 1 para 2 para 8, que é o traço que nós estamos utilizando, nós vamos somar 1 mais 2 mais 8, nós vamos ter 11. Tá? Então, 11 multiplicado por 20%, nós vamos ter aqui 2,2. É o traço, é o volume da água, nesse caso. Tá? Então, nós vamos utilizar aqui o traço corrigido com água. Para facilidade aqui, para não ficar com o número quebrado, no traço aqui eu arredondei o 2,2 para 2. Tá? Então, nós vamos ter 1 de cimento para 2 de cal, para 8 de areia, para 2 de água. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa que é importante a gente entender, para a gente fazer esse cálculo, é a densidade dos materiais. Bom, nós precisamos entender a diferença entre massa unitária, tá, e massa específica. O que é a massa unitária? A massa unitária é a densidade dos materiais contando com os vazios, ou seja, antes da mistura. Então, antes da nossa mistura, a areia ali na obra, a areia ali solta, por exemplo, o cimento ali solto no saco, a cal também, tá? Antes de fazer a mistura, ela tem uma massa unitária. Então, como nós podemos ver aqui, a massa unitária ela é sempre menor, a não ser a água, que tem a mesma massa unitária e a mesma massa específica. Tá? Você vai entender o porquê. A massa unitária é sempre menor. Tá? Então, é porque ela está solta, ela conta com vazios. Então, os vazios acaba que tira a densidade dela. E a massa específica, que é a densidade dos materiais já sem os vazios. Ou seja, depois que a gente bate, acrescenta água, ela vai se retrair, vai tirar os vazios, então ela é mais pesada. Para você, pensa assim, para você encher uma lata com areia solta, vai uma quantidade de areia bem menor do que com a areia que já não tem mais vazios. Tá? Por isso que a massa específica é sempre maior. A não ser a água, por quê? Porque a água ela não tem incorporação de ar, então ela não tem vazios. Bom, vamos lá então. Para a gente transformar, para a gente conseguir encontrar a quantidade de materiais, nós precisamos transformar o volume em massa. Tá? Então, como é que faz isso? Nós vamos usar essa fórmula aqui. Ó. Esse valor, ele se refere, tá? Ele se refere ao volume, ao traço em volume. Então, o cimento é 1, aqui nesse caso, a nossa cal é 2, tá? E aqui nesse caso, a nossa areia é 8. Aqui ainda a gente não utiliza água, tá? Pra gente poder fazer, que a gente não vai utilizar água. Bom, o que significa esse número aqui? Isso aqui é justamente a massa unitária, né? Ou seja, a massa solta dos nossos materiais. Então, esse aqui é o do nosso cimento, tá? Que é 960. Esse aqui é da cal, que é 450. Tá na tabela aqui, ó. E esse aqui é da areia, que é 1520, tá? 1520. Nós vamos dividir sempre pela massa unitária do cimento. Presta atenção nisso, o cimento manda, então sempre pelo cimento. Aqui nós estamos dividindo. Vai ter um momento lá na frente que nós vamos multiplicar, tá? Pelo cimento. Então, isso aqui é sempre pelo cimento. Então, aqui também nós temos os 960 para todos os três aqui, tá? Então, ficaria de que forma? Esse traço em massa, tá? Nós vamos dividir. Nós vamos fazer, né? 1 vezes 960 dividido por 960. Isso aqui se refere ao volume do cimento e vai se transformar em massa do cimento, que também vai continuar 1. Ele sempre vai ser 1, tá? Segundo, a cal. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 450, que é a massa unitária da nossa cal, dividido pela massa unitária do nosso cimento, para ficar em proporção ao cimento, em relação ao cimento. Então, nós vamos ter aqui 0,94. Tá? E também nós vamos ter a nossa areia, que é 8 multiplicado por 1520, dividido por 960.
nós vamos ter aqui 12,66. Então, esse traço aqui corresponde ao traço 1 para 2 para 8. Tá? Nesse caso, ele fica 1 para 0,94 para 12,66. Por que a gente não faz da água? Porque a água vai continuar 2. A massa específica dela e a massa unitária é a mesma. Então, qual que é o peso da nossa mistura? Nós vamos somar então, todas as massas aqui e nós vamos ter que o peso da nossa mistura tem 16,6 quilos. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente encontrar aí o volume dessa mistura, como é que a gente faz? Volume é massa sobre aí a densidade. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir 1, tá, por 3.140 no caso, que é o cimento. Tá? 3.140, para você lembrar, é a massa específica do nosso cimento. Tá? Então, a massa dividida pela massa específica. Nós vamos ter a massa da nossa cal aqui dividido pela massa específica da cal. Nós vamos ter a massa da areia dividido pela massa específica da areia. E vamos ter também a água aqui. Então, essa mistura ela vai dar 0,0075 metros cúbicos. Tá? Então, essa mistura aqui ela faz 0,075 metros cúbicos. Bom, como que eu faço para calcular isso para 1 metro cúbico? Né? Para ficar fácil da gente estimar o material. E isso é assunto para o restante do vídeo, mas antes eu tenho um recadinho para você. Se você quer praticidade aí nos seus levantamentos de materiais para alvenaria, também para chapisco, reboco e para argamassa de regularização, eu deixei aqui na descrição para você o link de uma planilha super rápida e fácil de ser aplicada. Com apenas algumas informações, você vai estar aí levantando todo o material necessário para você executar uma alvenaria, tanto blocos quanto nosso cimento, a areia, a cal, também a água e para fazer também todos esses materiais para reboco, para chapisco e também aí para regularização, tá? Então, se faz sentido para você, clica aí no link da descrição. Mas vamos lá, voltar para o nosso vídeo. Bom, para 1 metro cúbico de material, tá? de argamassa, como que nós vamos fazer? Nós precisamos somar o volume da argamassa. Então, é o volume do cimento, mais o volume da cal, mais o volume da areia, mais o volume da água. Tá? Então, de novo, nós vamos fazer aqui. Esse M de cimento é o traço, tá? É o traço em massa do nosso cimento. O da cal é o da cal, né? Da areia, enfim, para todos os outros. E lembra que lá eu dividia tudo pelo cimento? Aqui nós precisamos colocar o cimento em evidência e multiplicar tudo pelo cimento. Tá? Então, como é que vai ficar? Então, o volume da argamassa é 1. Então, nós queremos achar para 1 metro cúbico. Tá? É igual 1, que é o volume em massa do cimento, vezes cimento, que é o que nós queremos achar. Tá? Nós queremos achar quantos quilos de cimento por metro cúbico de argamassa. Tá? Dividido aqui pela massa específica do cimento, mais 0,94, que é o traço da nossa cal em massa, tá? Vezes o cimento, dividido por 2.200, que é o peso específico aí da nossa cal, mais 12,6, que é a nossa areia, multiplicado por cimento, dividido por 2.650, que é a massa específica aí da nossa areia, mais a nossa água. Tá? Deixando aqui, como o cimento está em todas, nós vamos isolar o cimento. Então, cimento é igual 1, né? Que é esse 1 aqui, que é para 1 metro cúbico, dividido por todos os traços aqui. Então, o traço do cimento, o traço da cal, o traço da areia e o traço da água. Então, nós vamos ter, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter 132,92 kg de cimento por metro cúbico de argamassa para esse traço, 1 para 2 para 8.
como é que a gente faz para então encontrar os outros materiais, vamos dizer assim. Então nós temos aqui, ó, o cimento. Então o cimento nós vamos multiplicar 1, que é o traço dele em massa, vezes 132,92. Então nós vamos ter aqui 132,92 quilos de cimento por metro cúbico de argamassa. Para cal, nós vamos multiplicar o 0,94, que é o traço dela em massa, vezes 132,92, que é o cimento, tá? Então está em relação ao cimento. Então nós vamos ter aqui 124,94 quilos por metro cúbico. A areia, mesma coisa, 12,66, tá? Que é o nosso traço em massa, vezes 132,92, que é o cimento. Então nós temos aqui 1.683 kg por metro cúbico. Para a gente achar o volume, nós vamos dividir esse peso, tá? Por 1.520, que é a massa unitária. Por que nós vamos utilizar a massa unitária? Porque nós queremos encontrar quanta de areia que nós vamos comprar. Tá? Então, quando a gente compra, ela vem com o ar, vamos dizer assim. Então, nós vamos dividir por 1.520. Então, temos 1,11 metro cúbico de areia por metro cúbico de argamassa. E também, por último aqui, nós vamos ter a água. Tá? Então, o peso da água, desculpa, aqui está escrito areia, mas é água, tá? 2 vezes 132,92, vamos ter aqui 265,84 kg por metro cúbico. Se nós dividirmos por 1.000 aqui, nós vamos ter 0,26, quase 27 metro cúbico de água por metro cúbico de argamassa. Isso aí vai dar 266 litros, tá? Mais especificamente. E então, para a aplicação do nosso exemplo, que nós utilizamos lá no primeiro vídeo, se você não viu, volta lá, tá? Então, nós tínhamos um volume de argamassa de 11,55 metros cúbicos, tá? Que é o que nós encontramos lá para 500 metros quadrados de alvenaria. Então, nós tínhamos 11,55 metros cúbicos. Então, quanto de cimento que nós precisaríamos comprar? Então, ó, 132, né, que é o que nós encontramos, vezes 11,55, vai dar aqui 1.536 quilos. Vai dar 31 sacos de 50 quilos. Na cal, nós vamos ter 124,94, que é o que nós encontramos aqui, tá? Multiplicado por 11,55, vamos ter 1.443 quilos, ou 73 sacos de 20 quilos. Nós vamos ter a areia, então, 1,11, né, vezes 11,55, então nós vamos ter 12,82 metros cúbicos de areia. E, por último, a água, nós vamos ter aqui 3 metros cúbicos de água, ou 3.000 litros. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que você tenha gostado e aproveitado aí do vídeo. Você viu que não é tão simples assim se fazer o levantamento de material, porém, é um serviço aí para nós que somos profissionais da construção civil. Nós precisamos saber obrigatoriamente como fazer isso, tá? Para que a gente possa levantar de forma correta aí os materiais, tanto para fazer orçamento, quanto para pedir em obra, enfim, para qualquer coisa que você quiser. Beleza, pessoal? Então seria isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.